Célia, a gente também fica com aquela ansiedade interna pela responsabilidade da tarefa. Mas, por outro lado, a psicosfera que nos envolve, esta preparação maravilhosa, esta emanação que sai dos olhos, da alma de cada um, vibrando para que a espiritualidade possa permanecer conosco e nos guiar naquilo que é o melhor nesse momento. Em 25 de dezembro de 2021, da base na Guiana Francesa de Kourou, o ser humano deu mais um dos seus passos significativos da ciência, da civilização e da evolução. A bordo do foguete Ariane 5 foi lançado o telescópio James Webb. Ele está, após o lançamento, e em apenas 31 minutos, ele alcançou 1.500.000 quilômetros de distância na órbita terrestre, equilibrando-se entre as gravidades do Sol e da Terra, ele encontrou um ponto de estabilidade. Abriu as suas antenas, os seus equipamentos, os mais avançados do consórcio das agências espaciais da humanidade que se uniram nesse projeto paradigmático do ser humano, e com seus 18 espelhos, que conseguem enxergar com a capacidade 2,5 vezes a mais do que o anterior, o Hubble. E em pouco tempo, nós fomos brindados com imagens magníficas. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram na internet, nas reportagens, aquelas imagens fantásticas dos quasares, das galáxias, dos berçários de galáxias, algo que tem deixado os cientistas estupefatos. Ele consegue enxergar um limite do universo observado, em torno de 40 bilhões de anos-luz para cada um dos pontos em que ele se desloca. Então, nós podemos dizer que hoje o ser humano consegue, de ponta a ponta, alcançar uma história de 90 bilhões de anos-luz. O que tem depois? A ciência não sabe, possivelmente continua o universo. Há ideias de que esse espaço também é circular, há ideias de multiversos. Mas uma coisa muito interessante é que eles observaram um ponto mais ofuscado. A luz, conforme o tempo que ela chega até nós, ela tem uma diferenciação na sua frequência. Quanto mais longe, mais avermelhada. Quanto mais próximo, mais brilhante. O fóton é mais jovem, está mais próximo. A frequência muda, são linguagens técnicas que não importam para nós agora. Mas esse ponto, que é aproximadamente em torno de 400.000 anos, de um momento inicial em que a ciência discute, mas que ainda hoje é considerado como 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, houve uma explosão. E esses primeiros 400.000 anos, a luz não saía, por isso ela ficou ofuscada. Havia um elemento ali em que a matéria escura, que faz com que o universo se expanda, não permitia ainda este avanço, e ela segurava ainda os fótons. Eu não pude deixar de fazer uma correlação com o primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, quando lá no capítulo 1, fala da criação do universo. Uma linguagem metafórica, mas que também nos ajuda a entender esse momento que a ciência busca as respostas. Por vontade de Deus, o mundo foi criado. Foi criado a terra, as águas.
E no versículo 3º, há uma frase que diz: e Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. A luz tem um significado muito profundo, porque ela nos permite enxergar. Nós saímos da escuridão exatamente porque refletimos a luz. Nós conseguimos enxergar. E no momento que eu enxergo, eu tenho uma parcela de consciência do conhecimento e eu consigo, por exemplo, me conduzir num caminho, observar uma flor, observar o dia maravilhoso de hoje. A luz é que nos permite isso. Quando nós, nas cidades, na civilização onde estamos hoje, cai a luz, não é só o WhatsApp, a internet, as redes sociais caem, mas a gente fica limitado. Fica difícil, corre atrás de uma... Você tem bateria no celular, você tem uma luz de emergência, né? Antigamente se usava, às vezes ainda tem de reserva uma vela, algo que permita com que a gente enxergue, pelo menos possa se situar ao redor. A partir desse momento inicial que a ciência está buscando, perscrutando, e que começa desde que o pensamento interessado do ser humano, ele começa a fazer a ciência, a observação. A nossa civilização, meus amigos, ela se assenta sobre alguns pilares. E o primeiro pilar deles é a ciência. O segundo pilar é a política. O terceiro pilar são as artes. E o quarto pilar é a espiritualidade. Vamos tentar caminhar um pouquinho, e me permita que eu possa ser claro o suficiente para poder auxiliar a compreensão de todos. Há muitos anos, um grego, eu imagino que numa praia, junto a uma duna, ele pegou um grãozinho de areia, Demócrito, e deve ter selecionado o menorzinho de todos, deve ter apertado com a unha, tentado quebrar, e ele não conseguiu quebrar mais. E ele imaginou que toda a matéria que nos rodeia, as cadeiras, as pedras, as árvores, tudo era feito de um tijolinho, uma pequena partícula, que essa partícula seria a construção e que não poderia ser dividida. Ele criou o conceito de átomo. É uma observação, é um dos exemplos que eu peguei para dizer como nós começamos a ciência, que é exatamente a percepção, usando o nosso pensamento contínuo, de observar ao redor e buscar respostas, as mesmas respostas que os cientistas estão buscando com James Webb e com as suas imagens, com o que os seus instrumentos conseguem captar. Para responder uma questão fundamental do que é a vida, da onde nós viemos, para onde nós vamos, para que fundamentalmente a gente saiba o nosso propósito e entenda como devemos viver, como devemos fazer, quais são realmente os tesouros que nós devemos buscar acumular ao longo da nossa trajetória, que é muito rápida, que é muito curta. Dezenas, talvez uma centena de anos, como temos alguns centenários, ele passa muito rápido. Eu que estou com 60 anos, já vivi mais do que tenho expectativa de viver. E a cada momento que a gente passa, a cada dia, ele é mais raro, ele é mais significativo, ele é mais importante. E por isso ele tem que ser bem utilizado, bem valorizado. Mas Demócrito trouxe o átomo. A ciência evoluiu, vieram os ingleses com seus conhecimentos, com o desenvolvimento dos equipamentos microscópicos, e surgiu a física quântica, subquântica. Você viu que o átomo, aquela partículazinha, ela podia ser dividida. Tinha um nêutron, um próton, uns elétrons. Se entendeu os elementos químicos, a tabela periódica, conseguiu entender um pouco mais daquilo que forma a matéria. Se entrou nas partículas subatômicas.
mesons, leptons, bósons de Higgs. E até onde eu sei, uma coisa me intriga, e certamente aos cientistas também, é que nessas partículas subatômicas temos 6 leptons, 6 mesons. Eles não sabem, os cientistas, por que são 6 de um, 6 do outro, e principalmente, eles não sabem como se agregam, como eles se unem, como eles criam esta força de atração que está na pedra, que está em cada elemento químico das cadeias de carbono que formam o nosso organismo e formam a maior parte, ou quase toda a base da vida na Terra. Eles não sabem. Que força é essa? Que vontade é essa? A tal ponto que Albert Einstein, cientista extremamente reconhecido, e a gente sabe que muita ciência aproxima o homem desta noção de que há uma causa primária, uma origem de todas as coisas, uma vontade que, na fala metafórica da Bíblia, disse, faça-se a luz. E a luz foi feita, e exatamente esta luz, essa energia dos fótons que depois escapa e que foi resfriando e foi formando as matérias que se aglutinaram e formaram todos os planetas, as galáxias. Segundo os cientistas, mais de 1 trilhão de galáxias existe no universo observável. A gente não tem dimensão disso. A gente não consegue entender a magnitude disso, principalmente quando a gente acha, às vezes, que o mundo gira ao nosso redor, que nós, dentro do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente se permite, às vezes, atitudes que são tão arrogantes, tão prepotentes, tão intolerantes, tão sectárias, e perdemos a noção de que não podemos fechar o nosso coração. A ciência prossegue. E Albert Einstein disse, há no universo um poder pensante que atua na matéria e independe da matéria. A ciência se organizou, criou a civilização na medida em que alguém que encontrou um fruto, que encontrou um cereal, que conseguiu identificar que se ele coletasse a semente, poderia plantar, poderia reter essa colheita, armazenar e ter sobrevivência melhor. Um pastor que identificou que, em vez de ser caçador, ele poderia domesticar os animais, pastoreá-los em rebanho, cercá-los. E aí depois toda a estrutura que vocês conseguem certamente acompanhar e identificar. Essas fixações, os primeiros povoados, as primeiras vilas, as primeiras organizações, as primeiras cidades exigiram que esta convivência próxima se estabelecessem regras. Num primeiro momento, na força, mas depois, para que a própria força letal não exterminássemos uns aos outros e que nós pudéssemos viver e conviver e sobreviver com segurança, estabelecer algumas regras. Os princípios iniciais de equilíbrio, de justiça e esse acordo que a sociedade até hoje tenta estabelecer através da legalidade, dos códigos, dos estatutos, da legislação, que acontece na forma de viver e de conviver que deve estar clara, estar bem estabelecida, ser justa, ser equilibrada no universo familiar, nos ambientes de trabalho, no prédio, no condomínio, nas nossas círculos e na estrutura da sociedade, nas nações. Ainda é difícil, porque prepondera ainda muito do egoísmo, do interesse pessoal. Mas estamos desenvolvendo e necessitamos, não temos como fugir disso, que é, na verdade, a lei de sociedade lá, sexta lei, no 7º capítulo da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Precisamos, sim, para que a civilização se estruture em questões de justiça, de igualdade e de fraternidade, trabalhar estas relações sociais com equilíbrio,
assentando-se num princípio de liberdade, que eu tenho direito, mas o meu direito não pode fazer sombra, não pode impedir que o outro também possa ter o seu espaço, possa desenvolver os seus sonhos, possa desenvolver os seus talentos, possamos dividir juntos uma caminhada. A liberdade precisa estar assentado num princípio de justiça, de que eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Se fizermos isso, nós certamente caminhamos rumo a um mundo de liberdade, igualdade e fraternidade. Os ideais de um marco também da civilização humana, que foi a Revolução Francesa, que abre caminhos depois para a Revolução Industrial e para o mundo conhecido, mundo moderno. Meus amigos, ainda assim, há muitas lutas, e por isso o ser humano precisa usar o seu intelecto, usar a ciência, mas precisa trabalhar também os seus sentimentos. E para isso, as artes são fundamentais. Nós verificamos agora, na abertura do nosso evento, quando a Gil traz as suas manifestações artísticas, e o quanto ele toca o nosso coração, porque esta manifestação artística, essa sensibilização que a arte permite, ela nos conduz no caminho da humanização, o caminho que nos torna mais afáveis, mais benevolentes, mais próximos. A sensibilidade não precisa necessariamente fazer parte do dia a dia. Não por acaso, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, trazendo do seu lema, na trilogia do seu lema, ele nos apresenta o trabalho como uma necessidade. Trabalho que é a segunda lei moral e que, junto com a primeira, a lei de adoração, nos liga diretamente ao Criador. Diz o adágio popular, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul nós temos, eu imagino que em outros estados do país também, quem não vive para servir, não serve para viver. Não no sentido de estar inadequado, mas porque eu preciso necessariamente ter uma ocupação útil para ser um elemento ativo e saudável da vida e da sociedade. Eu preciso, faz parte desta ligação com o nosso Criador, para que exatamente esse propósito de vida se faça presente e a nossa luz, refletindo a luz do mundo, que é Jesus, possa também brilhar. Quando eu busco a sensibilização, eu consigo ver o próximo com empatia e com a solidariedade que Kardec utilizava para si e certamente serve de referência para todos nós. A solidariedade é quando eu identifico que alguém que vive conosco na mesma caminhada rumo à luz, ao aperfeiçoamento, ao crescimento, à evolução, essa pessoa, esta alma, precisa ser respeitada, olhada, precisa ser escutada. E por isso Kardec também se utilizava, e certamente é referência para nós, da tolerância. Tolerância que é essa capacidade de eu primeiro identificar que o irmão que convive comigo, que me causa às vezes dissabor, que pensa a diferença de mim, que às vezes até me ataca, me provoca, ele faz parte do nosso processo evolutivo. Não é por acaso que nós encontramos os desafios na nossa vida. Está dentro da nossa programação, mas não é o que acontece ao nosso redor. Não é como o que o outro age
que vai me definir, ou que vai definir a minha existência. É como eu vou reagir. Como eu vou reagir. E aí nós voltamos na recomendação do Cristo, de que é fundamental, na maior parte das vezes, nós identificarmos a outra face que a gente dava dar. A face, às vezes, do silêncio, a face da oração, a face em que eu vou refletir melhor. Tantas vezes a gente identifica equivocadamente a presença, a atuação do outro, eu identifico como um desafio, eu identifico como uma grosseria, como um desrespeito, como uma ameaça, e às vezes não é. Um tempo atrás, um amigo nosso disse que tomava muito cuidado nas mensagens de WhatsApp e que o que salvava eles eram os emojis, porque com os emojis ele botava um pouquinho da emoção para tentar identificar que aquela frase não era agressiva, que aquele posicionamento era uma opinião, mas não era um desafio ao outro, não era uma ameaça. Eles, olha, eu não boto mais mensagens sem emoji. Quando eu posso, é também desafiador, aqueles que permitem, eu procuro mandar uma mensagem de áudio, porque vai a emoção da minha palavra, eu consigo falar. A gente sabe que às vezes nem adianta, ou às vezes o outro vai escutar naquela velocidade de 1,5, 2 vezes, que também descaracteriza, mas é fundamental. Aí, para isso, eu preciso ter calma, ter um pouquinho mais de paciência, de silêncio. Eu não devo me permitir entrar nesta velocidade, às vezes, que a vida vai nos encurralando. Eu tenho que ser dono do meu caminho. Estabelecer a minha caminhada, a minha meta. O que a Gil fez de se preparar, ir para a natureza, é algo fundamental. Porque esse é o momento que ela fez, foi de conexão com o alto. Ela fez uma oração. Porque esse é um momento de louvor, quando ela está na natureza, e a natureza nos traz o belo, nos traz a expressão do Criador, ela pulsa a vida ali. E se eu me permitir estar na sombra de uma árvore, escutar o farfalhar das folhas com a brisa, com o vento, identificar uma pequena florzinha do campo no meio do gramado, não é uma rosa, não é uma orquídea, não é uma physalis ou outra planta diferente, mas é uma expressão da natureza e tem uma beleza fantástica. E quando eu vejo aquilo que é tão simples, mas que tem uma origem tão grandiosa, ali, aquela manifestação, na origem daquela planta, há o Criador. E quando eu me conecto com o Criador, eu me conecto com aquela vontade que disse, faça-se a luz. E a conexão carrega aquele programa que está na nossa consciência. A lei de Deus. A lei de Deus. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Não são os que dizem Senhor, Senhor, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E não é um velhinho caprichoso. Não. É esta vontade que está na nossa consciência. E que nós encontramos nesse desenvolvimento da pirâmide, da espiritualidade, através das contribuições, das revelações de tantas almas que foram enviadas, que renasceram com compromissos de, estando com a sintonia mais próxima do Criador, de certa forma, decodificarmos, ajudarmos, colocar uma lente, assim como Hubble, como James Webb está fazendo, para que eu possa enxergar um pouco mais longe e me ligar a essa essência inicial. Nós somos criados para a felicidade, para a paz. Nós somos criados para a fraternidade, para a amorosidade. Isso é tão bom. E a gente sente isso. Quando eu abraço um amigo, quando eu olho no olho de alguém e percebo
a emoção do contato, da troca. Aquele momento é tão significativo, é tão belo, é tão lindo. Às vezes a gente quer reter aquilo, manter durante muito tempo. E podemos fazer assim, desde que nós não percamos a conexão com a luz divina. Ainda a nossa fragilidade, as influências espirituais, as nossas próprias sombras, criam zonas de diminuição, até de vazios de conexão, sabe? Quando o celular perde a conexão, não dá jeito. E a gente precisa ver. Para isso, para mim entender como é que está essa minha conexão, eu preciso buscar me conhecer. Eu não consigo olhar as estrelas como os espelhos dos telescópios. Mas eu posso, devo, e é mais difícil esta viagem interior. É mais difícil. É mais difícil. Eu não sei vocês, mas eu, às vezes, tenho dificuldade de olhar a mim mesmo no espelho. De olhar no fundo do olho, assim, sabe? A janela da alma. Às vezes eu olho e a consciência aproveita aquele momento, os benfeitores amigos dizem assim: Antônio, o que fizeste? Por que fizeste? Você já tem condições de fazer diferente? E aí a gente fica envergonhado, porque é um pré-julgamento do tribunal da nossa consciência, por dizer assim: eu sei, eu posso. E a gente sabe que muito vai ser pedido para quem muito recebeu. Mas esse momento, que às vezes é desafiador, que tu pode fazer no espelho, que tu faz numa psicoterapia, que tu faz na psicoterapia do Evangelho, quando tu vai na casa espírita, quando tu faz o Evangelho no lar, quando você assiste uma exposição, quando você lê um livro, quando tu recebe uma mensagem, aquelas que a gente gosta de passar, às vezes nem lê, passa adiante rapidinho, e perde uma oportunidade de uma pérola preciosa. Porque antes de eu mandar para alguém, e às vezes é muito rápido, eu tenho que pensar, olhar e ver se ela chegou até mim, é para mim. Eu preciso aproveitar ela. Talvez tire até um pouco daquela ansiedade nossa de girar o feed lá. Tirar a ansiedade interior. Esse processo de autoconhecimento é bem conhecido de nós espíritas, né? E o Santo Agostinho, na 919, lá dá aquela recomendação meio prático, eficaz, da gente olhar. Onde é que eu perdi a oportunidade de fazer a diferença no dia que passou? E nós, espíritas, já podemos fazer. Eu passei ao largo, deixei o caído no caminho, o meu próximo. Eu fiz algo que na hora eu não me dei conta, mas agora que esfriou a cabeça, que passou, que eu me permiti esse momento de reflexão, eu identifico, eu disse: poxa, eu podia ter feito melhor, eu me equivoquei, eu não parei o suficiente, eu reagi muito rapidamente. Eu poderia ter oferecido a outra face. Eu poderia. Às vezes alguém encontra uma brecha nos nossos calcanhares de Aquiles, que são muitos ainda, e vem com uma agulhinha bem fininha lá e toca. E aquilo dói tanto, e a gente se revolta. Primeiro tu acha justificativa, tu transfere, tu bota a culpa no governo, no vizinho, no som, numa noite mal dormida, em qualquer coisa. Mas se tocou, que bom que tocou. Que bom que doeu, porque nos chamou a atenção. Nos chamou a atenção. Essa é uma oportunidade fantástica que eu não posso desperdiçar. E somente aquele inimigo que naquele momento é até um benfeitor, porque ele nos deu a oportunidade da gente ser chamado a atenção para um chamado ponto cego nosso, que muitas vezes o orgulho, a vaidade, ou às vezes não tínhamos despertado para aquilo. Por isso, meus amigos, esse desenvolvimento desta sensibilidade vai fazer com que, em relação ao próximo, eu procure também não julgar. Não julgar. Posso observar,
avaliar, vir inclusive uma estratégia de como eu posso auxiliar, começando pela oração, pelo um diálogo adequado, pelo momento que eu puder. Eu preciso dessa relação e desse feedback. Eu estou preocupado, como eu disse, o tempo está se esvaindo, está indo meio rápido, né? Tem menos tempo. E eu seguidamente pergunto para minha esposa, para a Lia, eu digo, Lia, será que eu melhorei um pouquinho esse último ano? E eu digo assim, um pouquinho, só um pouquinho, assim, pelo menos um pouquinho melhor. E como ela é bondosa, caridosa, diz, não, um pouquinho assim, acho que consegue passar uma folhinha desse de papel do ofício, tu melhorou. Ela me dá um estímulo. Mas ela é dura, assim, mas isso, aquilo, e tal. Cutuca, às vezes até eu digo, mas o que eu fui arrumar para a minha convivência? A gente precisa, assim, compreensão. Compreender. O outro também quer a felicidade. Todos nós, criados simples e ignorantes, todos nós trazemos a lei de Deus. A interpretação, essa caminhada interna que é desafiadora. Alguns já foram um pouco mais, já se conhecem, e por isso conseguem reagir diferente. Outros ainda não. Mas não é culpa deles. É um processo. É um processo. Como eu posso ajudar o outro me tornando cada vez melhor? Não para me distanciar, mas porque quando uma alma se levanta, toda a humanidade, em média, se levanta um pouco. Não adianta a gente ficar se justificando e dizendo, olha, fulano caiu, olha só, e tal, ele critica, fulano é espírito, tu acredita que aquele que fazia palestra aqui fez isso, aquilo, agora... Isso não nos deixa melhor. Não é um problema meu. Ele é uma corresponsabilidade. É uma corresponsabilidade, porque talvez, quem sabe, o companheiro do centro, o amigo, não tivesse caído se a gente tivesse mais próximo, se a gente tivesse investido nas relações, na amizade, na solidariedade, na fraternidade. Muito jovem ainda, quando eu conheci o Espiritismo e comecei a participar das reuniões da União Municipal Espírita lá de Santo Ângelo, um companheiro mais antigo, que era conhecido assim por ser muito franco, mas ele tinha jeito para falar, mas ele era muito franco. E ele diz, olha, eu preciso, sempre que eu observo que eu tenho uma sugestão para que o outro possa melhorar, corrigir o caminho que está equivocado, eu falo. Porque eu não quero encontrar depois ele na dimensão espiritual e ele vai dizer, tu sabia e tu não me alertou. Tu não conversou comigo, tu não me estendeu a mão, tu não esteve comigo, tu não tentou me levantar naquele momento. Porque às vezes o outro é o caído do caminho. É o caído, dá trabalho, dá. Às vezes a gente pensa que eu tenho que desviar da minha tarefa, tem que sair longe. Não. Se está próximo da gente, se nos conecta, eu posso estabelecer uma ponte. E uma delas, como a Joselma estava falando antes, é a oração. Orarmos um pelos outros, porque a vibração desta luz que nos envolve, ele é protetora. É protetora. Quando eu me conecto com o Criador e faço uma prece, a minha vontade, a minha estrutura cerebral, ela emite verdadeiramente fótons, ela emite luz, ela emite uma vibração que nos envolve. E eu posso orar pelos outros. Quando temos companheiros, amigos, familiares, mesmo aqueles que não temos proximidades, aqueles que à distância a gente observa, critica ou diverge de posições políticas. Políticas. Há pouco tempo atrás, com a guerra da Ucrânia e a Rússia com a Ucrânia, uma criança entendendo as situações e quando começaram aquelas destruições iniciais da cidade, e eles disseram assim, nós podíamos orar para que quem manda apertar os botões lá morresse. Resolveria a guerra.
Eu digo, não. Vamos orar para que a espiritualidade amiga ache uma brecha. Pelos insondáveis caminhos da vida, algo aconteça, que haja uma transformação. A guerra ainda faz parte, mas há um momento desse despertar da consciência que antecede. E aí a gente precisa caminhar. Alguns se fixam na ciência, naquilo que a ciência pode produzir, pode nos dar conforto, nos dar poder, nos dar sensação de segurança, nos amplia os horizontes, mas pode nos tornar arrogantes. A política pode levar a disputas, pode levar a intolerâncias, pode levar a que nos coloquemos como adversários. Adversários. Acontece isso, inclusive, entre nós que professamos o Espiritismo. Outras religiões também, não é? Característica só nossa. Claro que podemos ter opiniões, lutar nas questões sociais, mas sem endurecer o nosso coração. E jamais perdendo a afabilidade, a doçura, que é o caminho para o respeito, para o diálogo. Não nos endurecendo, nos tornando inclementes, julgadores, que nos levam para o ódio, que nos levam para a discórdia, que nos levam para a separação e para a dor, para a aflição, porque quando eu fico com aquela angústia interior da luta, daquela, estado em que o simpático está acelerado, adrenalina, o cortisol, depois não consegue dormir, acorda ansioso e tal, e aí não sei o que está acontecendo. Se olha no espelho, pensa, Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo comigo mesmo? Quando eu me permito que o parasimpático reflita, daquela calma. E para isso, às vezes, eu preciso entrar em oração. Um retiro, um afastamento, uma música. Cada um usa a estratégia, aquilo que toca os canais do coração para que ele possa se reequilibrar. Reequilibrar. Na 922, a felicidade possível, a gente sabe que do ponto de vista moral eu tenho que estar com a consciência tranquila. E jamais perder a fé no futuro. A fé no futuro. E estamos vivendo um momento desafiador. Eu tenho encontrado alguns companheiros que eles têm dito assim, poxa, as coisas estão difíceis, política, economia, questões globais, familiares. Está difícil. Está difícil. Meu amigo, você não é espírita, você não acredita em Deus. Você não pode perder a esperança. Não pode perder a coragem, a paciência e a resignação de que há um processo de evolução e que tudo o que acontece faz parte dessa programação geral. Precisamos transformar a nossa vida. E uma forma de transformação, a gente pode explicitar numa pequenina história de vida. Uma história de vida. Alguns conhecem, não é muito conhecida, que foi a história do Alfred Nobel. Alfred Nobel era um engenheiro químico sueco, nascido numa família de engenheiros, com uma boa educação, uma boa formação. E como jovem, empreendedor, cientista, ele conseguiu um feito notável que caracteriza. Ele conseguiu estabilizar a nitroglicerina, que é um explosivo muito instável. Aqueles mais antigos que devem ter visto alguns filmes de faroeste, às vezes tinha um trem que andava com as garrafinhas meia verde, amarelada, que explodia e tal, se chacoalhava e tal. Eu lembro de quando eu vi nitroglicerina naqueles filmes. Né? Eu sou muito antigo, eu sei que alguns são mais jovens, então não viram o filme. Tá? Mas ele estabilizou e daí criou o quê? A banana de dinamite. E isso ele criou, né, ele é quase contemporâneo de Allan Kardec, também vem naquela fase de transformação, e ele permitiu muito dessa civilização passando por essa transformação da Revolução Industrial. Por quê?
Precisavam abrir estradas, precisavam ter minérios, e ele ficou riquíssimo. Ficou rico. Ficou rico. Sabe, isso aí não tinha mais preocupação. E aí a vida nos convida para coisas interessantes. Um determinado dia, um irmão dele desencarnou. E tinha um jovem aprendiz numa jornal famoso lá de Estocolmo, na Suécia, e que ficou responsável por fazer o obituário, aquilo que se escreve depois que a pessoa morre. E ele era um foca, como diz hoje, ou pelo menos era um jargão há um tempo atrás, desses repórteres iniciais. E ele, naquela ansiedade de fazer, não tinha WhatsApp, rede social, Telegram, tudo mais, telefone, tudo era difícil. Ele correu, e fez, e botou na primeira página. Eu imagino que o Alfred Nobel, Nobel, esse ela me ensinou como é que dizia o Nobel. Isso. Eu imagino que ele foi tomar café e pegou o jornal lá, e ele era importante, primeira página, obituário. E ele começou a ler, surpreso, porque ele dizia que ele estava morto, mas ele estava vivo, feliz porque estava vivo, depois ficou sabendo que era o irmão, daí fez todo o processo e tal. Mas o que interessa para nós? Ele ficou associado com alguém que tinha contribuído para a morte e a destruição, armas de destruição em massa. Ele tinha uma amiga, felizmente, que era espiritualista, que falava da vida, da continuidade da vida. Ele gostava de conversar com ela. Não entendia muito bem, mas a espiritualidade. Era um cara que tinha ciência, um cara que se relacionava, um cara que certamente gostava de músicas, artes e tal. E o pilar da espiritualidade, ele tentava entrar, ele chamava alguma coisa assim. E ele disse, mas não é para isso que eu vivi. Não adianta eu ter dinheiro, eu ter isso e aquilo, nada. Começou a conversar, começou a estabelecer, só foi concluída depois que ele desencarnou, a Fundação Alfred Nobel, a Fundação Nobel, que tem o objetivo de, com os recursos das patentes, de toda a riqueza que ele teve, ele canalizou para isso, para premiar aqueles indivíduos que, pelos seus esforços, fizeram a diferença para a humanização da nossa civilização. Prêmio da medicina, da química, da biologia. Depois surgiu da economia, em 69, quando o Banco da Suécia deu um valor lá e criaram o da economia. O da paz, inclusive, né, lembram que o Barack Obama recebeu um prêmio Nobel preventivo para que parasse as guerras do Bush e, de certa forma, o incentivasse a trabalhar pela paz. Uma vida que se transformou. Hoje, muitos conhecem ele como um benfeitor da humanidade. E isso é tão significativo, nós termos esta possibilidade de transformarmos as nossas vidas. Eu sei que muitos de nós, muitos de vocês, têm feito esforços que dignificam a trajetória, que olham para trás e continuam com aquele olhar juvenil, feliz, porque não tem vergonha do passado, que estão fazendo o melhor dos seus talentos. Mas isso não é o mais comum. Ainda somos espíritos que estamos num processo de evolução. Entre a tentativa e erro, que é a forma de que a gente vai vivendo, a semeadura livre, mas a colheita obrigatória, a gente se equivoca. É natural ainda. Às vezes, e o melhor é que seja por ignorância. Pior, quando a gente já tem consciência, e tu já tem bola cantada, tu sabe o que vai dar, e tu insiste naquilo. Aí a gente precisa abrir o olho, porque a gente já recebeu um certo cartãozinho amarelo da vida. Aí vem uma amiga nossa, uma amiga, uma benfeitora, que é a dor, que nos traz para dizer, tu está fora dos limites, tu desconectou com a luz, meu amigo. Volta para casa, como o filho pródigo. Restabelece-se a tua humanidade, a tua afetividade, a tua compreensão, a tua tolerância. Mira-te no exemplo do nosso modelo e guia. Jesus, volta para casa. Para a casa do Pai. Mas temos tempo. Temos tempo. Quando a gente se equivoca, surge
quando a consciência está atenta a isso, um arrependimento, e aí a oportunidade de dizer, errei, melhor que eu não tivesse errado, me perdoa, meu Deus, me dá a oportunidade, e Deus é bondade, é justiça, é misericórdia, Ele vai nos dar oportunidade quando esse arrependimento é sincero, e eu recomeço a caminhada, desafiadora, difícil, levantar-se é mais difícil do que se manter em pé. Exige mais esforço. Exige mais esforço. Para que a gente não caia tanto, é fundamental que a gente esteja junto, em fileiras, porque nós nos apoiamos. Um segura o outro. Quando eu me afasto, e normalmente eu me afasto pelo orgulho, pela arrogância, eu me torno indiferente, eu me acho às vezes melhor, eu escolho caminhos solitários, sozinhos. Eu saio, como meu filho pródigo para o mundo. Eu não quero a porta estreita, porque ela exige renúncia, abnegação, escolhas que são difíceis. Afinal, eu estou no mundo, o mundo me chama, eu tenho que usufruir do mundo, tenho que aproveitar as coisas do mundo. Mas Jesus disse, vive no mundo, sem ser do mundo. Eu vou cumprir com as tarefas como cidadão, mas eu vou escolher ser diferente. Por isso nós estamos aqui. Alguns vieram de longe, fizeram esforços, mas não é simplesmente um convescote, uma confraternização. Esse, meus amigos, é um momento significativo nas nossas vidas. Não pode ser apenas mais um evento espírita. Não pode. Nós temos que sair diferentes. Temos. Com mais coragem, com mais determinação. Fazendo a nossa parte. Buscando as ovelhas desgarradas. Diz, mas quem sou eu? Eu sou um instrumento de Deus. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós movemos montanhas. Desses desafios que a gente coloca, das aflições da vida, das dificuldades que a gente encontra, se Deus está conosco, nada nos faltará. E nós vamos cumprir com a vontade de Deus, como seus instrumentos dignos, e essa docilidade nós, de trabalhadores da última hora, vai fazer toda a diferença. Está lá no capítulo 20 do Evangelho. O único capítulo que Kardec não faz comentário algum, porque está tudo tão claro. Ele não ousou tentar interpretar o que os Espíritos disseram. Vocês podem conferir, se estão duvidando de mim. Lá no item 4, o Erasto vem e fala da missão dos espíritas. Dos espíritas. Mas a gente sabe, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, no item 28, a classificação dos espíritas. Espíritos experimentadores, imperfeitos, verdadeiros ou cristãos, e até os exaltados, que é o que causa mais dificuldade, segundo Kardec. Mas, meus amigos, no item 5º, o Espírito de Verdade vem falar dos obreiros do Senhor. Obreiros do Senhor. Ele vem falar para os espíritas cristãos ou verdadeiros. Aqueles que as relações com eles são seguras, são tranquilas. São aqueles que estão se aproximando dos itens do característica do homem de bem, do ser de perfeitos. Aquele que está se esforçando, que faz esforços para domar as suas más inclinações e que efetivamente, com sinceridade, está se dedicando a isso. E esses espíritas, os obreiros do Senhor, são aqueles que pegam a charrua e não olham para trás. São, e eu gostaria de dizer, somos
aqueles que temos a responsabilidade de sedimentar as bases do mundo de regeneração. Não podemos tergiversar mais sobre isso, teorizar. É a nossa vida. O verdadeiro homem de bem, ele pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Está sempre analisando a sua conduta. Analisa se fez pelos outros tudo o que queria que os outros fizessem por ele. Se nós perdemos alguma oportunidade de fazer o bem, acreditemos novamente em Deus, na sua infinita bondade e justiça, ergamo-nos e prossigamos intimoratos, pois que esse é o nosso momento. Na trilogia, na verdade, hoje, quadrilogia, que o Manuel Filomeno de Miranda fala sobre a transição planetária, ele abre para nós, para mim não esquecer, em 2010, com o Transição Planetária, aquela obra inicial, e ele diz, em síntese, que o trabalho de construção de um mundo de regeneração, portanto, mundo humanizado, e o Espiritismo pode dar uma contribuição para isso. E essa contribuição não é dada pela Federação Espírita Brasileira, pelas 27 federativas, pelas uniões municipais espíritas de Rio Grande, da LEP e do CRE. Ela é dada pelos espíritas, silenciosamente, no dia a dia, pautando a sua conduta, sendo aquele exemplo que estimula, que reergue, que tem empatia com as aflições, com a arrogância, com as dificuldades, com as dores, com as ansiedades de toda criatura. O trabalho de construção de um mundo de regeneração, obreiros do bem, exige a ação de espíritos resolutos, disciplinados e, acima de tudo, caridosos ante os compromissos que firmaram com a doutrina consoladora. O que é isso? Cartório divino. Vai lá e pede para puxar. Quero a certidão do meu compromisso reencarnatório. Está assinada lá. Está assinada. Nós não temos contato com o Espiritismo sem ter nos comprometido com esta oportunidade. Ele não cai por acaso na nossa vida. E eu me comprometo, eu, Antônio, me comprometo a me transformar, a ajudar, a contribuir. E tem uma série de coisas lá que eu não vou dizer tanto para vocês. E ali a Mara ainda veio e deu a lista. Por isso que... É verdade. Viu? Não adianta. Está comprometido. E todos nós temos os nossos benfeitores encarnados, além dos desencarnados, espíritos familiares, amigos, né? Em 2016, no Perturbações Espirituais, vejam só o que o Filomeno fala. E está textualmente lá. Desejamos, com a presente obra, alertar. Alertar é uma palavra grave. Alerta. Os companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da humanidade que neles, em nós, confiam. Porque a obra do Cristo, ela é feita pelos seus filhos. Nós somos filhos de Deus, co-criadores, e precisamos nos comprometermos neste equilíbrio,
nesta harmonia do Criador, conforme as leis que estruturam esse universo, que a ciência se maravilha, que nós usufruímos, mas que tem um propósito, o nosso planeta, de ser esta escola divina para as almas em ascensão, e muitas de nós em árdua ascensão, numa verdadeira redenção. Meus amigos, para nós encerrar, e não estourar o tempo aqui que o Márcio me deu, né, Márcio? Nós gostaríamos de trazer uma outra historinha, muito simples, que me chegou esses dias também pelas mensagens de internet. Uma entrevista que foi feita por uma rádio de um bilionário nigeriano, Femi Otedola, o nome dele. E, entre tantas perguntas que o repórter fez, ele resolveu perguntar sobre a felicidade. E perguntou para o senhor Femi qual era o momento em que ele realmente tinha identificado que ele era feliz. E me interessou, porque é o que a gente quer. Todo mundo quer felicidade. Nós queremos a felicidade. Estou feliz, quero ser feliz. Estou infeliz, mas não quero ficar assim porque é ruim. Eu quero ser feliz. E ele disse assim, eu vivi 4 etapas da felicidade. A primeira felicidade foi quando eu comecei a trabalhar, tá? Mas tive resultados do meu trabalho, do meu esforço. E aí eu adquiri a independência financeira. Não tinha problema com o cartão de crédito, quanto é que ia dar fatura, eu pagava. Se ficasse doente, eu tinha como ir na farmácia comprar o remédio, pagar o médico, podia fazer algumas viagens. Eu tinha aquilo, não me preocupava mais com o dinheiro para as coisas que eu vivia no dia a dia, que às vezes ainda é uma luta de muitos de nós, de sobreviver, de fechar as contas, de chegar até o final do dia, quer dizer, a luta pelo aposto necessário. Ele já tinha aposto necessário. Primeira etapa da felicidade, lá da 922, do ponto de vista material. Pois bem, eles daí, como tirei ganhando dinheiro, fiquei milionário. E aí eu pude comprar o que eu queria, não precisava me preocupar. Eu podia, digamos assim, esbanjar, eu podia fazer excentricidade. Eu queria uma Ferrari, podia comprar, andar de Ferrari e tal. Queria um iate, podia pegar e pagar, ir lá fazer. Queria uma casa na praia, podia, aqui no cassino, mandava fazer a melhor casa aqui no cassino, lá para a zona melhor, lá e tal, pronto, fazia. Não tinha mais, assim, ele podia atender aos anseios, aquelas coisas, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso, aquilo. Ele podia fazer sem se preocupar. Mas o que ele percebeu? Ele percebeu que conquistava aquelas novas situações e daí um pouco perdia interesse. Perdia interesse, tá? Se queria comprar um quadro bonito lá de um autor, né, da Sotheby's, lá, aquela de leilão lá da Inglaterra, dava um lance por telefone, mandava trazer $1 milhão e tal, tranquilo, botava na sala dele, ficava faceiro e tal, coisa. Mas aquilo passava. Era uma felicidade efêmera, né? Comprava uma Ferrari, daí lançava um novo modelo de Ferrari que custa €1 milhão a mais, não sei o quê, faz algumas coisinhas lá, e daí, mas o outro comprou, eu não tenho essa, daí vou comprar a segunda. Aí ele entendeu que não ia saciar ele. Aí teve uma terceira fase, foi que de milionário ele ficou bilionário. E ele ficou muito poderoso. Muito poderoso. Ele tinha 95% do controle da distribuição dos combustíveis na Nigéria, que é um dos, se não me falha a memória, o 5º país mais populoso do mundo agora. Tá? Ele tinha frotas de navios que faziam o comércio entre a Ásia, a África e as Américas. Quer dizer, era poderoso. E com o poder, respeito, bajulação, todas aquelas coisas que vêm, assim, senhor Femi, estava convidado para tudo que era situações, né? Só não conseguiu vir ser convidado para o 9º Seminário Espírita de Rio Grande, que é um evento grande, né? Depois eu vou até dar o WhatsApp dele. E aí aconteceu uma situação inusitada, porque um amigo meu, muito conhecido, chegou para mim e disse assim, Femi, nós temos uma instituição lá que atende crianças que têm problema de mobilidade física, e nós queríamos dar cadeiras de rodas para ela, mas a gente pensou em fazer campanha, difícil, a gente escolheu um modelo, queria dar tudo igual, sabe como é que é a criança, mesmo modelo, cor, tudo, e aí era tão difícil, e aí a gente resolveu, o não a gente já tem, então
Tu não quer dar essas 200 cadeiras para a gente? Tu pode? E ele disse, parou, pensou, e pela sinceridade do amigo, disse, não, pode contar comigo. Quanto é que é? Então, me dá aqui que eu passo o Pix. Feito. E ele disse assim, alto lá, só tem uma condição. Como assim? O cara vai dar as cadeiras e ainda tem condição. Tu tem que ir comigo lá entregar essas cadeiras. Ele ficou assim, tal, pensou, mas era amigo, tal, já tinha se comprometido a dar, agora ele não podia recuar, afinal de contas, era um cara respeitável, né? Eles, não, tá, tudo bem, vamos ver a agenda aqui, tal, vamos organizar, e organizaram. Determinado dia, horário, foram lá entregar as cadeiras. Quando eles chegaram, ele, junto com um amigo dele, entregou uma a uma as 200 cadeiras para as crianças. E foi algo excepcional, segundo ele, porque ele se envolveu, foi vendo a alegria das crianças. Depois elas pegaram as cadeiras, começaram a andar pelo pátio, virou um piquenique, uma festa muito grande, alegria, imagina todos eles andando, correndo e tal, pronto. E o tempo passou, ele disse que se sentiu leve, quando viu, estava na hora de ir embora. Aí despediu-se dos organizadores, saiu meio a francesa fugindo das crianças, afinal eram 200 crianças, né? Quando ele ia indo em direção ao carro, um pequenininho, deslocou a cadeira de roda até próximo dele e se agarrou nas pernas dele. Agarrou, segundo ele, para o gaúcho aqui, que nem um carrapato. Grudadinho. Se agarrou. E ele ficou meio assim, olhou para a criança, o que você precisa? E a criança agarradinha assim perto dele. Aí ele se abaixou, ficou na altura da criança, olhou nos olhos do menino, ele botou as mãos nas bochechas, ficou olhando assim. Você precisa de mais alguma coisa, meu pequeno? Ele disse, não, eu só quero gravar bem o seu rosto, porque quando eu lhe encontrar no céu, eu quero agradecer de novo para você tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor não imagina o que o Senhor fez por nós. E ele disse que, nesse instante, ele sentiu o que ele considera a verdadeira felicidade. E ele carrega esse momento por toda a sua vida, e ele tem certeza que vai carregar por toda a eternidade. Por isso, meus amigos, a nossa tarefa é grandiosa. A nossa tarefa é luminosa. É uma tarefa de nos reconectarmos com esta causa primária, que criou a vida, que nos deu a vida, que nos deu a luz, que permitiu que o princípio inteligente, que dorme no mineral, que começa a desenvolver a sensibilidade no vegetal, que se agita no animal e que desperta lentamente pelos níveis de consciência que vão se iluminando e se elevando e se espiritualizando no homem, possa nos levar para a felicidade. Uma das inteligências estudada pela ciência hoje é exatamente esta inteligência espiritual. É o ápice da pirâmide civilizatória. Doutora Dana Zohar, doutor Ian Marshall, doutor Ramachandran dizem que a inteligência espiritual não é dizer aos amigos, aos vizinhos, no senso, eu sou espírita, católico, evangélico, budista, mas é, sobretudo, eu identificar o valor da vida e usar os talentos que eu recebi nesta encarnação e, se possível, me reconectar com o meu compromisso reencarnatório e dar para ela sentido e valor. Como Alfred Nobel, felizmente, conseguiu fazer na sua trajetória. Como Femi Otedola, certamente, transformado, sentiu esta felicidade maior na sua existência. Por isso, meus amigos, vamos prosseguir na nossa jornada a caminho da luz, buscando, tanto quanto possível, a nossa redenção, a nossa transformação. E nesse caminho de transformação,
a humanidade recebe espíritos que vêm nos chamar e nos reconectar ao Criador e ao seu modelo, o nosso Cristo, o nosso governador planetário. No século XIV, o pobrezinho de Assis, Francisco, renasce para renovar as bases da igreja, reconectando-a com o cristianismo primitivo, com o evangelho redivivo, que é a base moral da nossa doutrina espírita e que está lá nas máximas morais que Kardec separa com inspiração superior e coloca em o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa alma também nos convida a que nós façamos luz. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo com dignidade, com a consciência tranquila, que se vive a plenitude e a felicidade da vida imortal. Muito obrigado a todos, uma excelente sequência do seminário, hoje e amanhã.